Dois episódios envolvendo políticos de esquerda ganharam destaque. Um novo pedido de cassação do deputado estadual Renato Freitas e a agressão sofrida pela deputada federal Célia Chacriabá. Afinal de contas, a quem interessa calar esses mandatos? É o que eu vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Renato, que é deputado estadual pelo PT aqui no Paraná, né? E a Célia Chacriabá, deputada federal pelo PSOL, lá em São Paulo, se eu não me engano. Não, é Minas Gerais, a Célia. Minas Gerais, Mas Minas é Gerais. isso, gente. Pois é, Ok, ela o que... sobreviveu ali ao período Nicolas, gente. Ela sobreviveu ao Nicolas, gente. Nicolas, vocês entendem o que é isso, né? Enfim, tem uma relação, tá, Sofia, entre esses dois casos e entre alguns outros, inclusive do Cláudio Braga. É importante que a gente diga isso. O Renato, ele vem sendo sistematicamente violentado numa tentativa de tirar o seu mandato, desde quando ele estava como vereador, uma cassação absurda que foi revestida pelo STF, ele conseguiu chegar a deputado e a gente agora espera que não haja cassação para começar, porque o desgaste desse processo de defesa é muito grande, mas o Renato ele tem uma força matriz, e aí começando por ele, de fazer uma mobilização que é impressionante. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para trazer o vídeo do Renato explicando que recebeu aí essa documentação, com mais um pedido, né, uma possibilidade aí de pedido de cassação do seu mandato agora como deputado estadual e não mais como vereador. Vou te pedir para trazer o vídeo, por favor, Sofia. Olha que absurdo isso! Deputado Ricardo Arruda, deputado Tito Barrichello, representando contra mim no Conselho de Ética e pedindo a minha cassação, a perda do meu mandato. Porque, segundo eles, em junho do ano passado, por ocasião da manifestação dos professores aqui dentro, eu que fui mudo num balcão de sorveteria e que tinha aprendido a dizer apenas sim, senhor, não, senhor, posso ajudar? Hoje eu digo, todo poder pertence ao povo, que exerce diretamente ou indiretamente a partir do voto. Mas esse exercício de poder do voto tem que ser informado, qualificado, por uma educação de qualidade, para que quando a gente vote, a gente saiba quem cada um desses coronéis que estão aqui representam. Eu aprendi, sei quem eles são, mas sobretudo hoje, a partir da educação, eu sei quem vocês são e quem eu sou, e nós somos uma coisa só. Viva a educação! Exigindo melhores condições de trabalho, eu estaria mancomunado com vândalos do Sindicato dos Professores para impedir, obstruir o exercício de um poder constituído, o poder legislativo, para que os deputados não votassem o projeto de lei, segundo eles. E isso configuraria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha que absurdo! Estão querendo me colocar no mesmo balaio dos golpistas do 8 de janeiro. É mole? Pronto, Sophie. Esse é mole, mole, né? É mole. E aí eu vou dizer por que o Renato ele está sendo mais uma vez perseguido. Por que o Renato incomoda tanto? Eu vou te pedir para trazer o segundo vídeo dele, Sofia, por gentileza. Porque foi isso aí que ele promoveu na Assembleia de Deputados aí do Paraná. Por favor. O poder pertence ao povo que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes. E quando estes não servem, são coronéis ricos que os seus netos, filhos e eles mesmos sempre estudaram
Tem escola privada, portanto, não conhecem e não valorizam a educação pública. Eu, empacotador de mercado, morador de Piraquara, sem pai, sem herança, fui transformado pela educação. Oh. Sofia, não consegui te ouvir. Nossa, que absurdo. Eu acho que a gente tem que caçar ele. Detalhe, tá? Nesse momento que Gente, eu tô aconteceu essa sendo irônica, manifestação, obviamente. no momento que houve essa manifestação, estava tendo sessão. O detalhe é esse, tá? Mas esse tipo de manifestação incomoda. Incomoda porque tem força. Todo mundo tá falando que ficou arrepiado, não vai dar para ver no vídeo, mas eu também fico muito. Eu já assisti esse vídeo várias vezes. Não tem como não se emocionar e não tem como não ficar arrepiado. E vale a gente lembrar, né, que no Ratinho Júnior, que o Paraná está tentando colocar aí uma privatização em massa das escolas, é um projeto de privatização de escola pública sobre uma ideia de uma educação que é excludente, uma educação que vai ser violenta, e o Renato ele faz um questionamento sobre o lucro, quem ganha com isso, e ainda fala que a escola não é lucrativa, não deveria ser um espaço para ser lucrativo, ou seja, alguém está lucrando com isso, alguém vai precarizar ainda mais a educação, e alguém ligado aí aos poderes políticos, alguém ligado ao governo, com toda certeza vai sair ganhando. É esse o ponto central desse debate. A ideia é você ter uma educação pública de qualidade, com um piso salarial digno e justo aos professores. Aproveito, inclusive, esse momento aí para falar que é muito fácil quando a gente diz assim, porque os professores estão recebendo o que é mínimo e digno e aceitável. O MEC tem uma tabela de piso nacional que não é respeitada em muitos municípios, inclusive aqui em Salvador. Salvador não respeita o piso nacional. Isso é você forçar o professor a trabalhar em 5, 6 escolas ou a trabalhar em 2 e ter disponibilidade de 44 horas numa rede, ainda mais 20 em outra e ainda por aí vai. Essa pessoa não tem saúde física, mental, ela não vai render bem e ela ainda precisa continuar com o seu processo de qualificação. Então, a luta do Renato não é só pelo professor do Paraná, mas é uma luta pela educação nacional. É importante que a gente diga isso. Passado isso, as pressões sofridas pelo Renato e as perseguições é na mesma linha do Glauber Braga, e é inegável que isso venha acontecer. Pelo fato de chegar no plenário e você dizer assim, eu, como um aluno que vim de escola pública, defendo os professores em um processo aí que, majoritariamente, esta Câmara de Deputados é formada por pessoas que apoiam o Ratinho Júnior, apoiam a privatização da educação com a violência contra os professores. Fazer mais o quê, né? Fazer o quê? É isso, não tem como negar que isso seja uma motivação para a violência e para mais um pedido aí de cassação do Renato Freitas. E aí eu vou te pedir, Sofia, porque isso tem uma relação também direta com o que aconteceu com a deputada Célia. Eu vou te pedir para mostrar o vídeo da deputada Célia em um ato de protesto que aconteceu em Brasília. Por favor, foi ontem que aconteceu isso. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês jogam experimento em mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Não vai passar ninguém! Não é porque... Ela é deputada! Ela é deputada! Não é deputada federal eleita! Pra todo mundo não! Mas deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada federal eleita! Eu vou te dar a identificação. Aqui, ó! Segura aqui. Você precisa da identificação? Aqui, ó! Aqui! A terceira parlamentar. A secretária parlamentar. Ela é deputada. Ela é deputada, ela é deputada. E a gente trabalha. Só vai governar essa ela e uma pessoa.
Sofia, eu disse, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre isso sem lembrar um ponto. Eu vou abrir parênteses sim, porque isso toda vez que eu vejo me incomoda. É a Célia gritando que é deputada, mas ela não precisava nem dizer isso, porque não deveriam em uma manifestação pacífica jogar, na verdade não deveriam em manifestação alguma jogar spray de pimenta no rosto das pessoas. Ponto. E dito isso, a Célia apresentou, né, no Supremo Tribunal hoje uma solicitação de investigação contra a atuação do servidor de segurança da Câmara, do Congresso Nacional, perdão, e o pedido foi justamente porque ela estava no acampamento Terra Livre, que está ali mobilizado em frente ao Congresso, enquanto ela participava dessa atividade, conversava com outros indígenas, sim, a Célia, para quem não percebeu, é uma deputada indígena e é da luta indígena, ela não é tipo a deputada bolsonarista, como importante também pontuar isso. E a Célia, ela aponta que há racismo por parte da prática de segurança dos agentes ali no Congresso, a violência. Inclusive, a nota que foi enviada à imprensa fala justamente que o mandato ofereceu representação criminal ao STF contra a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Legislativa e o Departamento de Polícia Legislativa dessa casa, em face ao racismo e à violência política continuada que acontece ali em atos que são tidos como pacíficos, e sim, são atos pacíficos. Os indígenas eles estão nesse momento pedindo coisas que são muito básicas e muito mínimas que a gente deveria ter sanado se tivesse um marco temporal e se tivesse um ministério, inclusive, dos povos indígenas que, de fato, não fosse utilizado muitas vezes para subir a rampa com o presidente Lula, ele fosse efetivo. Isso sim é uma crítica, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo para os povos indígenas, com os povos indígenas, mas com vários outros povos. E a foto para subir a rampa é bonitinha, mas depois entregar um ministério com os braços atados, sem dinheiro, não muda a perspectiva, não muda em nada que está acontecendo. E aí, É, dito isso, Sophie, sim, pode falar, Sofia. não, eu ia dizer que também o pessoal elogia muito o STF. Existem razões para elogiar na questão de como ajudou a segurar uma tentativa de golpe que aconteceu por aqui, mas nesse sentido dos povos originários, povos indígenas, o STF não está fazendo uma boa atuação, não. Muito pelo contrário. E sim, isso inclui o Xandão. Exatamente. Exatamente. E a gente tem, né, pessoas ali no. Não, gente, marco temporal, gente. A gente não precisava estar debatendo novamente isso, enfim. É importante a gente lembrar uma coisa, né? Essas violências que acontecem com mandatos de esquerda são violências para silenciar. Detalhe, ok que o segurança ali da comissão, segurança da Câmara, ele não precisa saber o nome nem a foto de todos os deputados, mas tendo uma pessoa ali apresentada como deputada, com 4 assessores, eu contei pelo menos 3, mas tinham outras pessoas. Quem estava filmando deveria estar de crachá também, imagino isso, né? Mas se tem uma pessoa com outras pessoas de crachá, com toda a identificação e apontam que essa pessoa é a deputada, no mínimo tirar daquele local de segurança e aí fazer uma apuração de uma forma mais humanizada. É o mínimo. E se isso não é feito, e se uma deputada é agredida dessa forma, aí sim a gente entende, né? Se a deputada não é respeitada, quem vai ser respeitado nesse lugar, que é a nossa casa, que é pago com o nosso dinheiro, que é mantido para votar a favor da gente, na teoria. Porque na prática é isso aí que vem acontecendo. O mandato do Glauber também sofre, né, risco, corre risco por causa do que foi dito, porque se ele não chamasse Lira de corrupto, não fosse contra as emendas e conseguisse, né, inclusive, fazer com que o Flávio Dino agora, se o Flávio Dino hoje investiga essa chuva de emendas aí, é por causa do Glauber Braga. É importante que a gente diga isso. Então, quando você lida contra interesses de ricos e poderosos, você sofre violências sistemáticas, e uma delas é sim a possibilidade de uma perda, uma cassação de um mandato que é socialista, que é verdadeiro, que é único, que é progressista em um campo tão violento e difícil como é o que a gente vem passando no Brasil nos últimos tempos. É isso, Sofia. Infelizmente, eu não vejo que isso vai parar, né? Eu vejo que a gente vai precisar resistir muito a essas violências ainda. Pois é, Dai, o que eu fico pensando diante de tudo isso, as inúmeras tentativas de cassação do Renato, agora a tentativa de cassação do Glauber, a violência contra a Célia,
Não, a gente tá falando da Célia aqui porque é a recente, mas a gente já viu outros parlamentares de esquerda combativos aí também sofrendo violências durante manifestações. A gente viu o Suplicy sendo literalmente carregado por policiais. A gente viu o Glauber sendo preso durante manifestação. Tudo isso ajuda a mostrar uma coisa que eu sempre digo e que muita gente não gosta de ouvir, que é as instituições elas são de direita. Não estou dizendo que a gente não deve tentar ocupar essas instituições, mas as instituições são de direita. Deixar bem claro. A gente vive num modelo de democracia liberal, capitalista, burguês, que é um modelo de direita. Então, quando a esquerda que está ocupando ali, e como eu disse, tem que ocupar, ela tá jogando no território inimigo. É óbvio que vai ser perseguido de tudo quanto é jeito. É o invasor ali, a esquerda é invasora ali dentro daquelas instituições. Então, se por um lado a gente tem sim que tentar ocupá-las, por outro lado a gente tem que saber que quem vai tentar ocupá-las vai ser vítima de todo tipo de violência e o principal, que não basta ocupá-las. Se a gente sabe que a gente é um invasor ali dentro, a gente também tem que saber qual que é o nosso campo de batalha. O nosso campo de batalha são os movimentos sociais, são as greves, são as manifestações de rua, são ocupações, tudo mais. É isso. É esse o nosso território. E a esquerda abandonou esse território. Abandonou a tal ponto que quando ela tenta ocupar de volta, desculpa, não aparece ninguém. Porque as manifestações de esquerda, só lamento dizer, estão flopando. Estão flopando porque a gente abandonou isso. Abandonou desde 2013, porque o governo de esquerda da ocasião, o governo Dilma, ao invés de ouvir as ruas, tentou reprimir as ruas e com isso abriu espaço para que aqueles movimentos fossem sequestrados pela direita, e daí a esquerda ficou traumatizada e nunca mais quis saber de ir para a rua durante o governo de esquerda. Não tem como isso dar certo, gente. Não tem como isso dar certo. Em algum momento a gente vai ter que superar o trauma de 2013 e aprender com ele para não deixar acontecer de volta. Porque sim, eu sei que pode acontecer de volta, mas tem que aprender com ele para não deixar acontecer. E uma das coisas que é aprender para não deixar acontecer é não tentar a esquerda reprimir os próprios movimentos de rua. Enfim, falei um monte, vou ser xingado até não poder mais nesses comentários, mas dane-se. Ficamos por aqui, Dai. É preciso, Sophie. Ficamos por aqui, sim. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.